muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você artista que tem crise de ansiedade só de ouvir falar em planilha orçamentária. Olá você artista que estuda a obra de Pina Bausch, mas queria mesmo era estar ganhando dinheiro com dancinhas do TikTok. Eu sou a Gabriele Dors. Eu sou o Jean Mendes e esse é o primeiro episódio do Art Cash Podcast. Este podcast tem o apoio de Constinta e Sonar Studio. Localizado na Avenida 2 de Novembro, 724, Sonar Studio possui equipamentos de ponta e infraestrutura para audiovisuais e estúdios de podcast. Tadã! E nós estamos aqui para falar sobre arte e dinheiro e para ajudar artistas a se organizarem financeiramente. Que não é uma tarefa muito fácil, não é mesmo, Gabriele? Tema polêmico, tema polêmico. Eu juro que a gente não tem a fórmula secreta. A gente ainda não tem, faltam um pouquinho alguns dados, né, pra cruzar. Mas a gente quer conversar sobre esse assunto que faz parte das nossas rodas de conversa com amigos e colegas de trabalho, que é um tema tão importante que às vezes é até um tabu. Hoje em dia, desde sempre, né, essa questão do artista com o relacionamento dele com o dinheiro. Exatamente. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre o que vai ser esse podcast, eu acho que a gente precisa se apresentar, porque afinal de contas as pessoas elas não têm uma bola de cristal, elas não têm a obrigação de saber que a gente tá, né, nesse mesmo mundo que elas, então vamos nos apresentar. Jean, por favor, faça as honras. Muito bem, gente. Pra quem não me conhece, muito prazer. Sou o Jean, tenho 30 anos. Sou bailarino, coreógrafo, diretor artístico e empresário. E pai do Caetano. E pai do Caetano. Sou pai, isso aí eleva o nível. Importantíssima. Ser artista e ter um filho não é mole. Eu trabalho já com dança e com arte em geral há 15 anos. Tenho uma escola de dança, a Vintage Dance Studio. E trabalho nessa loucura que é a arte de editais, licitação, produção de espetáculo, aulas regulares, workshops. Então, e eu sempre vi a questão da dança como bailarino, né, e como artista no geral, e a relação com o dinheiro sempre foi algo que me preocupou em certas partes, muitas vezes me tirou o sono, mas sempre foi um objeto de estudo para mim. Eu sempre gostei muito de me envolver na parte financeira. Por isso que acabei indo para a área de investimentos, né? Desde 2015, 2016, quando eu comecei a investir, e foi também um pouco de uma chamada para mim de entrar nesse meio, de falar de grana, falar de arte e juntar essas duas coisas. E você, Gabriele? Me conte um pouco mais sobre você. Bom, então, eu sou a Gabriele Dors, eu tenho 31 anos, eu sou atriz e professora de matemática, o que pode não fazer muito sentido, mas na minha cabeça faz total sentido. E eu, na verdade, assim, geralmente a ordem seria, sou professora de matemática e no tempo livre, faço alguma coisa com teatro, com cinema. Mas não, a minha principal profissão é artista. E aí, no meu tempo livre, eu trabalho como professora de matemática, que é uma coisa que eu amo também muito. Adoro dar aula de matemática, adoro matemática, me divirto fazendo contas, então esse é meu hobby, digamos assim. Mas eu comecei a trabalhar com teatro, eu comecei a fazer teatro muito cedo, né? Aquela velha história, comecei na escola, comecei a fazer uma peça aqui, uma peça ali. Mas diferente, acredito que da maioria dos artistas e das artistas do interior, né? Que a gente tá no interior do Rio Grande do Sul, Santa Maria. Não sei se a gente falou, mas nós estamos em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Então, eu na época morava em Erechim, que é mais interior ainda do que Santa Maria. Mas é uma região boa, hein? Mas é uma região boa. Então, naquela época, com 16 para 17 anos, eu comecei a ganhar dinheiro fazendo teatro. Olha, e isso é uma coisa que nos puxa às vezes. Essa questão de quando a gente começa a trabalhar com arte em geral, a gente começa muito cedo e aí já rola às vezes uma hora aula, rola um cachê de algum trabalhinho e isso começa a despertar já um interesse pela profissionalização, né? Pelo menos foi exatamente assim também. Comecei no colégio, se você também começou a dançar, a atuar ou em algum momento nesse fazer artístico, começou no colégio, escreve aqui nos comentários pra gente.
Depois a Ai, gente, né, que tem que ter essa coisa. A gente ótimo, tá aprendendo, tá, gente? A Vai gente com tá calma. aprendendo. Se vai ter onde escrever nos comentários, a gente não Ah, sabe, depois a mas gente descobre. escrevam, mandam mensagem. Mas assim, eu comecei então a ganhar dinheiro. O meu primeiro emprego foi com teatro. Isso é muito bacana, assim, eu tenho muito orgulho disso. E, inclusive, um dos meus primeiros trabalhos é um trabalho que eu carrego até hoje, que é um monólogo, né? Uhum. Que eu apresento até hoje, enfim. Então, eu comecei a ver o teatro como uma profissão também, desde muito cedo, né? E eu percebi que ao meu redor muita gente ainda tinha essa dificuldade de enxergar isso e de pensar, bom, como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro com isso? Como é que eu vou me sustentar com isso? É o que eu amo fazer, mas será que não tenho que levar só como um hobby? Enfim. Então, são todas essas dificuldades que a gente encontra muito também no meio artístico, né? A gente sabe que a Sim. gente vive num país em que a arte talvez ela não seja tão valorizada, mas a gente também vê casos de muito sucesso de artistas que conseguem, mesmo no interior, se Sim. sustentarem fazendo arte. Então, o que eles fazem? O que eles comem? Sabe, Gabi, que essa questão é algo bem interessante, assim. Eu comecei a trabalhar também desde cedo, desde quando comecei a dançar, com meus 14, 15 anos. Logo em seguida eu comecei a ter os primeiros cachês e tudo mais. E chegou aquela fase dos 18 anos de o que eu quero ser quando crescer, né? A gente mora numa cidade universitária, né? Que é um polo universitário, nossa cidade. E aí eu tinha que escolher uma graduação, né? O que eu vou fazer? E aí, na época, eu entrei no curso de Relações Públicas. E eu já dava aula de dança, já trabalhava. E eu fui fazer uma relação que pra mim era muito óbvia, assim. Eu sempre quis ser rico, estamos em busca. Mas de duas formas. De dinheiro, mas também de tempo. Então, pra mim, nunca valia a pena eu trabalhar, eu ter muita grana, mas trabalhar manhã, tarde e noite e não ter tempo pra mim, pra minha família, enfim. E aí eu fiz uma conta de padeiro, assim. Eu fiz uma conta quando eu tinha meus 18 anos, obviamente. Eu fui lá e coloquei quanto ganhava, na época, um recém-formado de Relações Públicas. Na época eu ganhava 1.000 e pouquinho. Quantos alunos eu preciso ter pra ganhar esses 1.000 e pouquinho? Na época eu botei acho que 1.500 até. E aí eu fiz uma conta meio boba, assim, mas eu ia ter que trabalhar 8 horas por dia para ganhar esses 1.500. Se eu tivesse uma turma de 30 alunos me pagando R$ 50 por mês, eu trabalharia 2 horas na semana e teria a mesma renda. Então as pessoas me perguntam assim, pô, Jané, escolheu dança, mas né, tu que gosta tanto de dinheiro, mas eu escolhi dança para ganhar dinheiro. Pra ficar rico, só que dessas duas formas, de tempo e dinheiro, custo-benefício, né? Que acho que o tempo é o nosso bem mais valioso e para o que você entrega a ele faz total diferença na nossa vida profissional, né? Eu, no caso, vim para Santa Maria para estudar artes cênicas e aí, resumindo a história, depois de um tempo eu acabei cursando matemática. E aí eu me formei em matemática. É normal, né? Vocês vão pra bem assim, fazer eu tava fazendo artes cênicas, tropeça na rua, matemática, sim. Então, né, são coisas assim da minha cabeça, não tentem entender. Mas eu sei que eu acabei cursando matemática e quando eu terminei o curso de matemática, eu acho que esse é um dos motivos de eu estar aqui nesse podcast. Eu terminei o curso de matemática e eu tinha feito uma prova para um concurso e acabei sendo chamada logo que eu tava me formando ali em matemática. Aí eu pensei, bom, estou me formando, eu ainda continuava trabalhando com arte, mas ainda não era a minha principal renda. E aí eu pensei, bom, estou me formando, vamos ver, eu acho que eu vou assumir esse concurso aqui. E aí eu acabei entrando e virei servidora da Universidade Federal de Santa Maria. Temos uma concurseira, olha aí. Ex-concurseira. Spoiler, ex-concurseira, isso mesmo que vocês estão ouvindo. Porque daí o que eu fiz? Aí eu pensei, bom, não é isso que eu quero fazer na minha vida. Isso já era muito claro na minha cabeça. Mas eu preciso ter uma segurança para conseguir investir nas coisas que eu realmente quero fazer. Aqui temos uma oportunidade. Pensei, bom, vou entrar e vou me organizar financeiramente, juntar um dinheiro. Isso é uma coisa que a galera não pensa às vezes, né? Exato. Pô, eu quero fazer algo. Isso que eu estou fazendo hoje não é algo que eu sonho pra mim daqui a toda a vida. Só que ao invés das pessoas se organizarem pra poder
se organizarem financeiramente, planejarem, para ter um plano de ação, as pessoas só vão vivendo, trabalhando de dia para comer de noite. Exato. E eu tu não, eu tu juntou uma grana, eu juntei uma reserva de 7 emergência. milhões de reais 7 bilhões de em reais. bitcoins não rastreáveis. Eu juntei uma grana, uma reserva de emergência bem interessante, assim, que eu consegui, então, depois de 3 anos, pedir a minha exoneração. Claro que eu não fiquei só juntando dinheiro nesse tempo. Eu fiquei também investindo na minha carreira, Sim. né? Então, eu investi em curso, consegui entrar para uma agência, enfim. A gente não pode só, vou juntar, vou fazer uma reserva de emergência, é só isso. Não. Paralelo a isso, eu tenho que investir também na minha carreira, né? É, isso independente, não só nas artes, independente. As pessoas têm que entender que nunca é o cheguei em tal local. É sempre uma constante aprendizagem. É o tempo inteiro aprendendo, investindo na profissão, independente se você é artista ou não, empreendedor, é o tempo inteiro investir. É isso que vai te levar a ter um caminho direcionado para cima, né? Exatamente. E estudar, não só estudei para minha carreira enquanto artista, mas também comecei a estudar investimentos. Então, assim, eu pensei, qual a melhor forma de eu fazer essa reserva? Onde é o melhor lugar para deixar essa minha reserva? Enfim. A Jotagem Ria de Galo. Exato. Deus do livre, não façam isso, não pessoal. Não façam isso, gente. Mas, assim, e aí, com isso, eu realmente, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que conseguiu, assim, se organizar bem financeiramente. E hoje também, assim, né? Porque a gente sabe que a vida do artista é assim. Um mês ganhou X, no outro mês ganhou Y, no outro mês ganhou 0. Então, e aí assim... você não pode viver naquele mês vivendo como se a sua renda eterna fosse X, no outro mês vivendo com Y, vivendo... isso é algo que eu aprendi na marra, confesso, porque desde sempre quando eu trabalhei, dezembro era um mês tipo, que tinha muito trabalho de Natal, então a gente ganhava dinheiro à torta e direito. Em fevereiro eu já não tinha mais dinheiro para aluguel. Durante anos eu vivia assim, aí ganhava, e às vezes até sazonal, assim, tendo escola de dança, eu vejo que tem períodos de calor, é uma coisa, quando começa a esfriar, às vezes tem o ritmo das universidades, então, e aí eu demorei para entender essa linha financeira que a gente vai seguindo, e hoje eu consigo ter hoje, aliás, algum tempinho já, recentemente, já tenho uma noção de como jogar isso, de receber o X, certo, vai uma parte para reserva para os meses de Y, X é melhor que Y, tá, na nossa teoria aqui. Isso aí. Eu acho que inclusive, esse é um dos motivos que a gente resolveu fazer esse podcast juntos também, né? Porque você teve um período ali que acabou fazendo algumas coisas mais arriscadas, de né? Loucuragem. Loucuragem. Com o tempo vocês vão nos conhecer melhor. E eu já fui uma pessoa que realmente conseguiu se organizar muito bem nessa questão financeira, né? Então, eu acho que as nossas experiências, elas de alguma forma convergem e conversam, né? Uma coisa... Elas conversam e são... Basicamente, a Gabi é uma pessoa pé no chão, racional, e eu vou por tudo ou nada, tá? Eu já entrei muito indiada. Eu sou a renda fixa, ele é a renda variável. É quase isso. Putz, agora tu tá bem, então. Com a Selic, manteve aí a taxa de juros, né? Gente. Enfim. Renda fixa. Essa questão da parte financeira vem também da questão de educação financeira desde a infância, assim. Os meus pais eles sempre foram uma loucura financeira. Era assim, o mês que tem gasto, o mês que não tem não gasta e às vezes não tem. Era assim. E quando eu fui perceber, assim, como eu comecei a ganhar dinheiro um pouco cedo, com 15, 16 anos, eu comecei a fazer a mesma coisa, porque eu era acostumado com aquela vivência. Então, depois de um tempo, eu demorei e aprendi na marra, assim, colocando muito dinheiro fora, gastando em coisas que não deveria. E por trabalhar com danças urbanas, às vezes tinha uma estética do professor, do bailarino, tinha que estar com tênis de marca, bem vestido, enfim, tinha essas questões. E eu entrava nesse mundo e achava que era isso mesmo. Então, eu tinha que estar sempre gastando dinheiro em roupa, gastando dinheiro em bobagens, que eu poderia ter investido e talvez estivesse com uma reserva muito maior hoje do que a que temos, que também não é pouco. Já a minha história é um pouco diferente, assim, eu tenho
Eu tenho muito, assim, a voz da minha mãe, assim, quando eu passo num cômodo da minha casa que a luz tá acesa e não tem ninguém, eu ouço a minha mãe dizendo, desliga essa luz, se não tem ninguém, por que que tá Minha ligada? mãe já diz, deixa, depois tu vê. Apesar, o meu pai era a pessoa que trabalhava lá em casa, trabalhava fora, era a pessoa que no caso trazia dinheiro para dentro de casa, aquela coisa. A minha mãe, ela acabou se tornando dona de casa, mas a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa assim que controlou muito assim os gastos, e inclusive eu nunca fui uma pessoa assim que usou muita roupa de marca e eu até por muito tempo, assim, hoje mesmo, assim, talvez eu desconheça muita coisa, assim, de marca e tal, porque eu não Sim, tive essa experiência, assim, desde a minha infância, de, ai, vou usar essa roupa de sim, marca. Porque a minha mãe, ela era uma pessoa muito... que controlava muito os gastos. Apesar de a gente ter uma condição financeira relativamente boa. sim, Então... E talvez a gente tivesse essa condição muito por causa da minha mãe, né? O meu pai era a pessoa que trabalhava fora de casa, mas a minha mãe fazia todo o trabalho dentro de casa, sim, de sim. inclusive nos educar financeiramente, sem saber, talvez, necessariamente que ela estava fazendo A essa mãe é outro educação nível, né? A financeira, mãe né? sempre salva tudo. Ainda bem que É. o Caetano tem mãe ali, porque. Não, e além de tudo, além de ser criado nessa situação financeira caótica, ainda casei com uma pessoa igual, né? A Lívia também. Era assim, ó, vamos. Depois a gente vê. E a gente teve que fazer uma. Nós nos reeducamos, Aham. assim, drasticamente, para poder hoje em dia a gente tem uma boa renda, a gente mora numa boa casa, a gente tem carro e às vezes a gente tem uma situação financeira confortável que é básica, mas que muitos artistas não conseguem, muitas vezes não por falta de renda, mas por desorganização. E às vezes isso eu vejo, até isso é um debate, assim, eu sempre me converso com amigos meus, que a gente tem esse estereótipo de que a dança às vezes não é valorizada, ou que a arte não é valorizada. Eu tenho um parênteses, assim, sabe? Depende. Poxa, às vezes, para um workshop você vai receber, sei lá, R$ 1.000 uma hora de aula. Uhum. Minha mãe é professora de português. Quando é que minha mãe ia receber R$ 1.000 por uma hora? Jamais ia receber R$ 1.000 por uma hora. Então, é valorizado naquele sentido, mas não tem um fluxo de trabalho. Não tem muitas. Não é todos os dias que eu vou dar um workshop. Uhum. Então, às vezes, eu vejo que a gente precisa gerar mais renda, gerar mais fluxo de trabalho e gerar a demanda para que isso aconteça, sabe? Isso tudo parte do planejamento, de como eu vou, de estratégias de ação de mercado, de como é que eu vou fazer para gerar mais renda dentro da minha profissão. E às vezes a gente fica enviesado, eu mesmo fiquei enviesado durante muitos anos pensando, eu sou professor de dança. Então eu tenho que arranjar mais alunos, eu tenho que arranjar mais lugares para eu dar aula, para aumentar minha renda. E não, a dança, enfim, abre um leque de mil possibilidades, de coreografar, de direção de movimento, de escola de dança, de espetáculo. E às vezes quando a gente abre um pouco a cabeça, tira esse tapume de, poxa, eu posso gerar várias receitas em diferentes áreas, isso faz. E aí tu começa a perceber que não, tem o seu valor, sabe? É valorizado. Só que falta criar o fluxo e, claro, tem os estereótipos sociais também, né? Ainda, deixa eu até fazer um parênteses. Ainda essa semana, uma aluna chegou pra mim, professor, eu adoro dançar, eu pensei em trabalhar com dança, mas eu não queria ser pobre. Ai, que Então, ótimo! fico feliz que tu queira trabalhar com dança, fico feliz que tu não queira ser pobre, mas deixa eu te contar um segredo, eu também não quero. E trabalho com dança, então é possível, sabe? Às vezes a gente tem estereótipos sociais Nossa, total. enraizados ainda, sabe? E a gente vai É, limpando aos pouquinhos. Isso aquela, aqui é uma das coisas que a gente vai fazer pra tirar esse estereótipo. e é aquela coisa, né? Quando você fala, qual a sua profissão? Que você fala, eu sou atriz. Tá, e você trabalha com E o alguma, trabalho. com mais alguma E vive coisa, do assim, tipo, quê? É, Claro, né? Eu ainda tenho a matemática, né? Eu acabo falando assim também que eu sou professora de matemática, porque é uma coisa que eu tenho orgulho. Eu só dou aula particular, né? Não dou aula em nenhuma sim, escola. É realmente assim algo que eu faço nos meus horários livres, sim. né? Mas existe muito isso, principalmente aqui no nosso país, né? Dessa coisa de, se você é É artista, um você tá passando coitado. fome, você é um É. coitado e E às tal. vezes tem o estereótipo também do próprio artista que cria isso, né? Então, se Totalmente. você. Agora corta pra baixo. Se você é artista e fica com esse papinho de coitadinho de mim, eu não tenho grana, pô, meu,
tem gente trabalhando com arte e ganhando muito dinheiro. Se você não é uma delas, provavelmente você está trabalhando para alguma delas. Então assim, ó, foca no trabalho, foca em gerar receita, trabalha essa parte, mas trabalha essa parte aqui também para você conseguir gerar mais renda. E sim, é possível ganhar dinheiro com arte sem ser um cantor famoso, sem ser um influencer, é possível. E é sobre essas coisas que a gente vai falar no nosso podcast, Agora né? a gente entra aí, né? A gente vai. Qual é a ideia do nosso podcast? Como a gente disse no início, a gente não vai trazer uma fórmula pronta, nossa, você tem que fazer isso. Até porque a gente também tá sempre aprendendo. A gente quer justamente trazer essas conversas que nós temos, digamos, nos bastidores, trazer essa conversa, ampliar essa conversa, trazer pessoas que saibam um pouquinho mais de determinados assuntos para conversar com a gente também, né? Que possam sanar algumas dúvidas, que possam Claro. esclarecer, que possam nos dar insights. Porque eu acho que é realmente isso, assim, a gente não tem o costume no nosso país de falar de arte e dinheiro, sabe? Sim, às vezes parece até, e até assim, às vezes Não. parece até uma coisa totalmente divergente, porque lançam também, isso é é polêmico, mas tem que ser dito. Polêmica, roda a vinheta, momento polêmica. As pessoas politizam, às vezes, Sim. a arte e o dinheiro. Por exemplo, eu sou um artista, as pessoas dizem, é de esquerda. Aí eu falo, eu invisto no mercado de ações. Ele é de direita. Então as pessoas ficam enviesadas para relações políticas, ideológicas, questões que não tem nada a ver. A arte, independente da tua opinião política, tua ideologia, o mercado financeiro tá aí, independente da tua ideologia, ele vai continuar aí. Então, o que a gente tem que pensar? Em fazer o nosso melhor e ganhar uns troquinhos pra fazer isso, né? E não é nenhum pecado, gente, ganhar dinheiro fazendo arte. Porque Não é, também você não tá existe explorando isso, ninguém. né? Nossa, meu Deus. É o seu trabalho, como qualquer outro. Amor não paga os boletos vencidos, né? Exatamente. A gente tem que entender. Eu fiz um curso, inclusive, um tempo atrás, com a Gabi Leal, e ela falava exatamente sobre isso. É um trabalho, né? Você tem que entender que você vai fazer um trabalho lá de publicidade. É um trabalho, eu tenho um horário para chegar, eu tenho um horário para cumprir, eu tenho as minhas tarefas que eu tenho que fazer, e depois que eu terminei aquele trabalho, vamos para o próximo, né? Então, assim, entender a arte também como um trabalho, como algo que pode sim pagar as nossas contas, né? Sim, Então- perfeito, perfeito. E a dinâmica, gente, assim, a intenção é trazer pessoas, convidados. O podcast vai ao ar de 15 em 15 dias, inicialmente. Tchararara. Depende de Se você. você, ó, compartilha, se inscreve, tararara, ativa o sininho, arrasta pra cima, tá. Coisa arada, coisa arada. E a gente vai trazer convidados tanto do setor artístico quanto da parte financeira mesmo, tipo, trazer pessoas, agente autônomo de investimentos, pessoas que trabalham em banco, porque às vezes é importante a gente furar um pouco a nossa bolha das artes e conversar com pessoas que lidam diariamente com o dinheiro também, a relação com o dinheiro. Assim como, às vezes a gente nem imagina, mas tem vários profissionais das artes que investem, que se organizam, que podem dar vários insights, porque entendem realmente as necessidades do artista, né? Porque às vezes a gente tem pessoas, vou lá falar com o gerente do banco, ninguém faz isso, né? Vou lá falar com o meu gerente do banco para investir, não faça isso. E aí ele vai dizer... Vou colocar meu dinheiro na poupança? E aí ele pode ter uma visão de fluxo de renda diferente da que realmente acontece com a gente, né? Que a gente sabe que artista é assim, é um trabalho legal aqui, outro ali diferente, às vezes tem uma renda maior, outra renda menor. E como lidar com isso? Às vezes é o músico que quer trocar de violão e aí ele vai lá, entrou um cachê bom, ele vai lá e compra o violão. Mas daí ele já atrasa o aluguel e ele vai pagar 10% daquele aluguel, sendo que ele podia ter aplicado esse dinheiro, juntado 3 meses e comprado esse violão sem Exato. pagar juros contra ele, né? No caso. Então o podcast vai ir ao ar de 15 em 15 dias. Como o Gia falou, vamos trazer convidados e nós vamos estar em algumas plataformas digitais. Instagram, canal do YouTube e Spotify. Isso, já segue a gente.
Nosso Instagram é @ArtCashPodcast. Artcash. Art com o tempo né? Artcash. Podcast. Tudo americanizado aqui. É. Da mesma forma, o canal do YouTube, Artcast Podcast. Artcast Podcast. E eu acho que é importante também de falar as nossas redes, né? Vai que a galera queira saber Também. um pouquinho mais, por favor. Meu Instagram, @Gabriele com E no final, Gabriele Dors. Deporta em inglês. Deporta. Doors com um O só. É como se só. fosse The Doors, só que só com um O, então Doors. Fina. Elite, né? Gente, por favor, né? O meu é @eu.jeanmendes com J. Ou também no @invista como um artista, que é onde eu dou algumas dicas sobre investimento para você, artista. E agora nós vamos para o nosso quadro Arte Indica. Arte Indica. Roda a vinheta. Não tem vinheta, então vamos seguir. Arte Indica, a gente vai, então, cada um, aqui no caso nós dois, ou quando tiver nossos convidados também, vai trazer uma indicação de alguma coisa. Pode ser alguma coisa de arte, pode ser alguma coisa de investimento, ou pode ser alguma coisa de arte e investimento ao mesmo tempo. Jean, por favor, qual a sua dica de hoje, a sua indicação de hoje? Bom, eu vou começar com um livro que... Livro, né? Eu gosto muito de ler, eu não durmo sem ler, isso é importante, cada vez menos as pessoas leem. E eu vou começar com um livro que é o que fez um diferencial assim na minha vida, quando eu li lá em 2014, 2015, eu comecei a entender e melhorar minha relação com o dinheiro, que foi tradicional no mercado, todo mundo indica esse livro, mas é porque realmente é bom, que é o Pai Rico, Pai Pobre, né? Essa é a leitura obrigatória de todo mundo que quer entender melhor a relação com o dinheiro. Então a minha indicação é do Robert Kiyosaki. E a minha indicação é, como eu sou apaixonada por cinema, então eu vou trazer uma indicação de um filme. É um filme belga que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro e se chama Close. É do diretor Lucas Dont e é um filme lindíssimo, maravilhoso. Eu fico muito sentida que ele não ganhou o Oscar, embora Nada de Novo no Front tenha ganhado o Oscar. E eu acho que ele também merecia. Eu acho que tinha que ter 2 Oscars pra premiar o Close, porque realmente é um filme maravilhoso que fala dessa fase de transição ali da infância pra adolescência, as relações, essa complexidade, né? Que todo mundo viveu, né? Todo mundo viveu essa fase. Se entender. É lindíssimo, um filme lindíssimo, então essa é a minha indicação de hoje. Close. Perfeito, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio, saiu da gaveta, Não Gabi. acredito! Bora dar saiu, esse é um projeto que a gente já queria fazer há muito tempo, a gente fica muito feliz, agradece também os nossos patrocinadores. Este episódio teve o apoio de Constinta e Sonar Studio, gravação de áudio e mixagem Paulo Roveder, gravação, montagem e finalização Bruno Padoim. A gente agradece muito vocês que ficaram aqui até o final, nos ouvindo. A gente espera que a gente consiga trazer muitos insights bons para vocês, muitos assuntos bons. E no nosso próximo e segundo episódio, nós teremos o nosso primeiro convidado. Shazam. Mais uma vez, galera, muito obrigado. Ajuda a espalhar, manda pra alguém, manda pra aquele artista que tá sempre reclamando que tá sem grana. Compartilha com a galera. E mais uma vez, muito obrigado. Este foi o Artcash Podcast. Até mais, pessoal. Meu Deus, saiu primeiro. Ai, cara. Saiu primeiro, então.